Olá, tudo bem? Aqui é a Aline Bócio e eu vim hoje novamente compartilhar uma palavra de Deus com vocês, amém? A palavra hoje está em Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler do 33 até o 41, amém? Que diz assim, ó. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciavam a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram ao barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e buscavam e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, amém? Irmãos, nesse capítulo do livro de Marcos, depois se vocês quiserem ler, está falando sobre os ensinamentos que Jesus estava dando ali na beira do lago da Galileia. Ele estava ali ensinando o povo. E nesse mesmo dia, à tardinha, ele falou para os discípulos dele: Vamos atravessar para o outro lado, como eu acabei de ler. E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 pontos que eu tirei dessa palavra para minha vida e para sua vida, amém? O primeiro ponto que eu tirei foi sobre aprender, sobre buscar a Deus. A palavra diz que Jesus chamou os discípulos para o outro lado, para ir para o outro lado com ele. Aí você me pergunta: tá bom, Aline, mas o que é um discípulo? O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aluno. Tá, um aluno. Ok, mas um aluno qualquer? Não, um aluno dedicado. Um aluno que procura estar sempre atrás do mestre, sempre imitando os ensinamentos que o mestre dá a ele. E assim eram os discípulos de Jesus. E a Bíblia fala que os discípulos eles tinham um acesso privilegiado a Jesus. Jesus ele ensinava as multidões, como nós vimos na palavra. No versículo 33 e 34 diz claramente que Jesus Cristo ele ensinava o povo, ele ensinava multidões, só que ele ensinava por parábolas. Porém a palavra diz que para os discípulos ele falava claramente, com os discípulos ele explicava claramente aquilo que ele tinha ensinado. Então, eles tinham uma aproximação bem maior, tinham um acesso privilegiado a Jesus. Então, esse primeiro ponto me disse o quê? Que eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar estar mais próxima. Eu e você precisamos buscar estar mais próximos de Deus, buscar a palavra dele, aprender mais dele, para sermos discípulos, para sermos alunos. Só que também nós precisamos ser alunos dedicados e aprovados. E aí vem o segundo ponto que eu tirei da palavra. O segundo ponto que eu tirei é a obediência. Nós devemos obedecer. Tá, aí como eu falei agora há pouco, o discípulo ele deve ser o quê? Dedicado. Para quê? Para ser aprovado. Quando nós estamos, vamos supor, numa faculdade, ou até mesmo num ensino médio, para nós sermos aprovados,
para o próximo ano, para subirmos de nível, seja na escola ou na faculdade, nós precisamos fazer provas, né? Para nós sermos aprovados. E na vida espiritual também não é tão diferente, né? Porque muitas vezes nós, na nossa caminhada com Deus, nós vamos passar por provas. E se nós formos aprovados, aí vai acontecer o quê? Nós vamos subir de nível. Isso quer dizer o quê? É um privilégio ser discípulo de Jesus, né? Mas muitas vezes nós teremos que ser aprovados, nós teremos que passar por provas, nós teremos que obedecer aquilo que Deus está mandando nós fazermos, mesmo que olhando para aquela situação de momento, aos nossos olhos carnais, mesmo nós achemos que aquilo não é bom para nós. Mas se Deus está mandando fazer daquela forma, se Deus está falando que é daquele jeito, não adianta questionar. Não adianta querer achar que o seu jeito é melhor que o jeito de Deus. E muitas vezes ele vai mandar atravessar para o outro lado. Mas por que ele vai mandar atravessar para o outro lado? Jesus, quando ele estava ali na beira do lago da Galileia, ele terminou ali de fazer a obra. Ele ensinou aquele povo. E ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Por quê? Porque provavelmente ali do outro lado tinha mais obra para ser feita. Tinha mais obras para serem realizadas. E ele contava com aqueles discípulos. E muitas vezes Deus te chamou para uma outra obra, te chamou para atravessar para o outro lado. Por quê? Porque a obra aqui onde você está no momento, ali já acabou. Agora ele está mandando ir para outro lugar, porque aqui já está cumprido. Agora ele tem algo para realizar lá. Ele tem outro ele tem outro propósito para mim e para você. Só que para isso nós devemos atravessar para o outro lado. E essa travessia, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso eu, das nossas vontades. Por isso, esse segundo ponto que eu quero passar para você é: seja obediente. Seja obediente àquilo que Deus mandou você fazer. Seja obediente àquilo que Deus mandou você falar. Seja obediente àquilo que Deus mandou você realizar. Seja obediente para onde Deus mandou você ir. Seja obediente. E o terceiro ponto que Deus me ensinou nessa palavra foi confiar. A Bíblia fala nessa mesma passagem que no caminho ali da travessia, Jesus dormiu na polpa do barco e houve vento forte, houve tempestade e ondas que entravam a água dentro do barco e eles acharam que eles iam morrer naquela situação e eles ficaram desesperados, apavorados e começaram a chamar, a clamar por Jesus. E muitas vezes na nossa caminhada também é assim. Muitas vezes na travessia de um lado para o outro, vai haver dor, vai haver sofrimento, mas nós temos que saber que Deus, Ele está conosco. Muitas vezes você vai achar que não vai suportar. Muitas vezes eu achei que não ia suportar. Mas quando você está buscando a Deus, obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer, ainda que haja vento, ainda que haja tempestade, ondas fortes, enfim, Ele tá no barco. E ainda que você grite, que você clame, que você chore e não haja uma resposta imediata, saiba, Ele está no seu barco. Você não vai afundar, você não vai naufragar. Muitas vezes nós questionamos, será que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor não responde? Por que está em silêncio? Por que não faz nada? Senhor, por que o Senhor não faz nada? Você nunca perguntou? Eu já perguntei, Deus, por que o Senhor não fala nada? Por que o Senhor não faz nada? Sabe por que Jesus dormiu naquele barco? Sabe por que às vezes Deus está dormindo no nosso barco? Porque Ele tem o controle de tudo.
Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. E Ele vai agir na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, onde Ele quiser, porque Ele faz como Ele quer e não como nós queremos. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Então nós precisamos entender que nós temos que aguardar o tempo de Deus e não questionar, porque se você está em obediência, você está buscando, você está no caminho, você está atravessando, mesmo que tem dificuldade, Ele está lá, Ele está contigo, amém? Outro ponto importante, dentro mesmo desse ponto da obediência, da confiança, Deus, Ele vai no meio da travessia estar com você. Você vai estar em dor, pode estar em dor, em sofrimento, em angústia. Só que tenha certeza que logo após essa dor e esse sofrimento, também vai haver o crescimento. Porque quando você passar por tudo isso, você vai ter experiência, você vai ter bagagem, você vai ter ensinamentos para passar para outras pessoas. E você vai chegar em terra firme com toda essa bagagem para cumprir o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Então, esse terceiro ponto é o quê? A confiança. Nós devemos confiar porque Jesus está conosco, Ele está no controle de tudo e Ele vai nos dar vitória. Então, esses são os 3 pontos que eu queria compartilhar com vocês. Aprender e buscar é o primeiro. Segundo, obedecer. E terceiro, confiar. Eu quero compartilhar algo rapidamente com vocês. Eu, há um tempinho atrás, não faz muito tempo não, eu tive que tomar uma decisão. Na verdade, não era nenhuma decisão que eu tinha que tomar, eu tinha que obedecer, na verdade, só que eu não queria. E eu fiz jejum durante 3 dias para tentar mudar, para tentar mudar aquilo que Deus já tinha determinado. E aí, quando eu entreguei o meu jejum, que eu fui orar e falar com Deus, Deus simplesmente me deu um louvor. Não sei se vocês conhecem aquele louvor que fala assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Ministério Zoe, se eu não me engano. E nesse louvor tem uma parte que fala assim, eu até anotei aqui que eu fico nervosa e esqueço. Diz assim, ó: porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aí fala assim: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que a minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar e vou descansar e me lançar no teu amor. Que neste dia você venha se lançar ao Senhor. Que você venha entender aquilo que Ele tem para você. Que você venha obedecer aquilo que Ele determinou para a sua vida. Mesmo que a sua alma grite, mesmo que você não queira, a sua carne muitas vezes não quer. Porque daquela forma ali para você tá bom, mas Deus tem algo muito maior e muito melhor. E depois que você obedece, que você passa pela travessia, que você pode sim e muitas vezes vai enfrentar dor, luta, tempestade, sofrimento, angústia. Mas depois que isso passar, meu Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida e vai servir de testemunho, de vitória para outras pessoas, em nome de Jesus. E vai servir como experiência, como bagagem, como ensinamento. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa tarde. Perdão, tô um pouco nervosa ainda. Amém? Vamos orar?
Senhor, eu quero apresentar a minha vida e a vida, Senhor, dessa pessoa que está me assistindo. Senhor, assim como foi falado agora nessa palavra, Pai, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a te obedecer, que o Senhor venha nos dar força para buscar a tua palavra, para buscar os seus ensinamentos, Pai. Que o Senhor venha nos dar força, muitas vezes, para te obedecer, porque muitas vezes a carne vai gritar, a nossa vontade, Deus, vai querer prevalecer, mas em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha dar força, Senhor, para essa pessoa, Pai, para ela obedecer aquilo que o Senhor determinou para a vida dela. Que o Senhor, Pai, venha ajudá-la, Senhor, ensiná-la, Senhor, a confiar naquilo que o Senhor diz a ela. Em nome de Jesus, naquilo que o Senhor me diz, naquilo que o Senhor diz a ela, que nós venhamos obedecer, que nós venhamos, Senhor, acreditar, confiar, descansar e não questionar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Por isso, em nome de Jesus, quebra todo impedimento, todo mal, Senhor. Todo ataque na mente, Senhor. Tudo aquilo que vem para atacar a mente, Senhor, do teu filho, da tua filha, para impedir ele, Senhor, de cumprir o propósito que o Senhor tem sobre a vida dele, sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todo impedimento. Quebra, Senhor, todo o laço do adversário. Abençoa, Senhor, essa vida, Senhor, e dá força para ela, para que ela possa confiar, acreditar, para sim, Pai, chegar em terra firme, Senhor, e conseguir, Senhor, alcançar a vitória, em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês.